Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Jesus, hoje quero deter-me nas tuas palavras que a Igreja escolheu para este dia. São fundamentais para a minha vida. Começam por perguntar-te quem é o maior no reino dos céus. Isto poderia ser motivado por soberba, pessoas que estão preocupadas, mesmo no céu, por serem grandes, serem mais do que os outros. Mas também pode ser uma pergunta feita com boa intenção. O que mais queremos é o céu, a união plena com Deus. Então pode fazer sentido perguntar: como é que posso conquistar a união mais plena, mais intensa possível? E tu vais responder dando uma verdadeira condição para entrar no céu. Isso torna a tua resposta mais importante ainda para mim. Diz o Evangelho: naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe quem é o maior no reino dos céus. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Tu fazes, Senhor, um convite a sermos nada mais, nada menos do que crianças. Há aqui, sem dúvida, um aspecto terno. Apreciamos nas crianças, pelo menos quando estão bem dispostas, não tanto naqueles momentos de birra ou de talha, apreciamos nelas a candura, a docilidade, a alegria natural, um carinho natural. E dá vontade de as pegar, de brincar com elas, de encher-nos do seu sorriso. É essa vontade que gostaríamos de suscitar em Deus relativamente a nós. E para isso o caminho é fazermos-nos pequenos, ternos, dóceis, bem dispostos como as crianças. O salmo mais pequeno da Bíblia fomenta esta atitude, rezando assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são altivos. Não corro atrás de grandezas ou de coisas superiores a mim. Pelo contrário, estou sossegado e tranquilo, como criança saciada ao colo da mãe. A minha alma é como uma criança saciada. Israel espera no Senhor desde agora e para sempre. Há, nesta atitude perante Deus, de estarmos como filhos pequenos, uma dimensão de descanso. Abandonar-nos em Deus, confiar, sentir-nos acarinhados e protegidos. Isso enche-nos de paz, de serenidade, mesmo nas adversidades. Queremos fazer-nos crianças para gozar da nossa relação com Deus dessa forma. É um aspecto da nossa filiação divina, adquirida no batismo. Estar perante Ti, Senhor, perante o meu Pai Deus, como um filho pequeno, que se sabe ao colo do seu Pai. Criança sossegada, criança que foi também nutrida e alimentada, e por isso descansa serenamente, sabe-se protegida, sabe-se acolhida. São José Maria viveu e pregou muito sobre esta dimensão da vida espiritual, a que se pode chamar vida de infância, ou caminho da infância espiritual. Muitas vezes fomenta essa atitude de simplicidade e abandono para com Deus. Nas linhas introdutórias ao livro Santo Rosário, onde medita em cada um dos mistérios do terço, São José Maria diz àqueles que querem saber o caminho para estar perto de Deus o seguinte: hei de revelar a esses homens um segredo que muito bem pode ser o começo do caminho por onde Cristo quer que sigam. Meu amigo, se tens desejo de ser grande, faz-te pequeno. Para ser pequeno é preciso crer como creem as crianças, amar como amam as crianças, abandonar-se como se abandonam as crianças, rezar como rezam as crianças. E no caminho, São José Maria dedica 2 capítulos a tudo isto, chamados Infância Espiritual e Vida de Infância, onde recomenda, por exemplo, onde reflete o seguinte: diante de Deus, que é eterno, tu és uma criança mais pequena do que diante de ti um miúdo de 2 anos. E além de criança, és filho de Deus. Não o esqueças.
Não esqueças que o Senhor tem predileção pelas crianças e pelos que se fazem como crianças. Sendo crianças, não tereis penas. Os miúdos esquecem depressa os desgostos para voltar aos seus divertimentos habituais. Por isso, com o abandono, não tereis de vos preocupar, pois descansareis no Pai. Aproveita agora que rezas, aproveito eu também, para fomentar em nós esta atitude de simplicidade, pequenez, diante do nosso Pai Deus. Quero sentir-me, Senhor, como criança, por saber que estou sempre acompanhado, acariciado, protegido. Sei que tens um amor especial pelas crianças, por isso quero ser objeto desse teu amor. Acreditando como creem as crianças, que acreditam às vezes nas coisas mais mirabolantes, se for um adulto em quem confiam a dizer-lhes. Quero amar como amam as crianças. Quero abandonar-me como se abandonam as crianças nas tuas mãos e à tua vontade. E rezar com a simplicidade das crianças, como é bonito, sendo capelão num colégio, pois ver pequenitos que passam na capela, junto ao sacrário, para rezar ao Jesus com muita ternura, muita confiança, muita simplicidade. Ou quando rezamos também juntos, quando vou à sala de alguns deles. Mas é bom repararmos naquilo que Jesus nos diz logo a seguir. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. Tornar-se criança exige de nós, que já não somos crianças, provavelmente, um esforço de conversão. Tu falas, Jesus, em converter-se e tornar-se como criança. E pede-nos também humildade. Por isso, ser criança perante Deus pode ser uma tarefa árdua, porque exige uma mudança em relação à minha atitude, tantas vezes autossuficiente e arrogante perante a vida, os outros, perante Deus. Há aqui um aparente paradoxo. É preciso ser muito maduro, saber quem sou, ser senhor de mim mesmo, para poder ser criança diante de Deus. São José Maria, aos seus filhos do Opus Dei, dizia-lhes que a obra é trabalho esforçado de cristãos adultos que sabem fazer-se pequenos diante de Deus. E nos seus livros também faz ver que a atitude de infância espiritual exige uma profunda maturidade, exige virilidade ou rijeza, exige a humildade de querer fazer-nos pequenos, necessitados da proteção e amor de Deus nosso Pai. No caminho escreve em diferentes pontos, por exemplo, a infância espiritual não é idiotice espiritual nem mimadice, é caminho sensato e rijo que pela sua difícil facilidade a alma há de empreender e prosseguir guiada pela mão de Deus. Quando te chamo menino bom, não penses que te imagino encolhido, acanhado. Se não és varonil e normal, em lugar de seres um apóstolo, serás uma caricatura que provoca riso. É preciso, por isso, um esforço grande, próprio de pessoas maduras, adultas e crescidas, para renunciar a arrogâncias e prepotências, a vaidades e soberbas, e sabermos carecidos de tudo diante de Deus, e que verdadeiramente só podemos, Senhor, entrar em contacto contigo graças à tua graça, que nos justifica, nos põe em contacto contigo. É a partir dela que podemos viver como filhos de Deus. Por isso, ser criança é compatível com a consciência também da nossa miséria, mas ainda torna muito mais fácil conviver com as nossas imperfeições, quedas e parvoíces. No ponto 880 do caminho, São José Maria escreve que as tuas faltas e imperfeições e mesmo as tuas quedas graves te não apartem de Deus. A criança débil, se é sensata, procura estar perto de seu pai. Saber-me frágil, exposto à tentação e ao pecado, ter tido que me arrepender muitas vezes, há de fazer-me agarrar ainda mais à graça de Deus, que me vem pelos sacramentos, que me vem especialmente pelo perdão, e fomentar os atos de contrição. Estás cheio de misérias, cada dia vês mais claramente, mas que não te assustem. Ele bem sabe que não podes dar mais fruto. As tuas quedas involuntárias, quedas de miúdo, fazem com que teu Pai Deus tenha mais cuidado e que tua Mãe Maria não te solte a sua mão carinhosa. Aproveita-te disso e quando diariamente o Senhor te levantar do chão, abraça-o com todas as tuas forças
e põe a tua cabeça miserável sobre o seu peito aberto, para que acabem por enlouquecer-te os latejos do seu coração amabilíssimo. Não me afastará de ti, Senhor, saber-me frágil, pequeno e débil, porque quererei ainda mais correr para os teus braços quando tropeçar. E as minhas quedas serão as de miúdo que às vezes parecem de plástico. Caem, às vezes ameaçam o choro, mas se o pai ou a mãe, habitualmente os mais experientes, pois o animam, lhes sorriem e o encorajam, ele deixa aquele início de choro e lá vai continuar a sua brincadeira. Ou então, se está mesmo magoado, corre para os braços da mãe ou do pai. Minha Mãe, Santa Maria, ajuda-me a fazer-me e a sentir-me pequeno diante de Deus, a converter-me e a fazer-me como as crianças espiritualmente, porque quero estar no reino dos céus, a ser muito humilde como tu, porque quero ser, como Jesus nos diz, um dos grandes no reino dos céus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.